O livro mais vendido da história humana é uma mentira cuidadosamente montada. Não uma mentira no sentido de que tudo ali é falso. Uma mentira no sentido de que o que você segura nas mãos não é o texto que seus autores originais escreveram. É uma versão editada, recortada em salas fechadas, aprovada por homens de coroa, traduzida por escribas cuja lealdade principal era a um trono, não a um altar. Isso não é teoria de fundo de internet. É história documentada, com datas, assinaturas e arquivos que qualquer pesquisador sério pode consultar. E quando você entende como aconteceu, as consequências vão muito além de qualquer discussão religiosa. Elas tocam a própria forma como o mundo pensa sobre verdade, poder e obediência. Para compreender o tamanho do que foi feito, precisamos voltar a um tempo em que a palavra Bíblia não existia, em que não havia um livro único, em que ninguém sequer sabia o que significava ser cristão de forma oficial. Durante quase 3 séculos depois da crucificação, não existia um texto sagrado padronizado. Existiam centenas de escritos circulando entre comunidades espalhadas pelo Mediterrâneo. Evangelhos rivais, cartas pessoais, visões apocalípticas, manuais de vida, poemas místicos. Cada cidade tinha seus próprios livros. Cada grupo tinha sua própria memória. E essas memórias contavam versões radicalmente diferentes de quem foi Jesus e do que ele realmente ensinou. Havia textos que o apresentavam como Deus eterno encarnado, desde antes do tempo existir. Outros o descreviam como um mestre humano que alcançou um estado de despertar acessível a qualquer pessoa disposta a buscá-lo. E havia ainda correntes que rejeitavam inteiramente o Deus do Antigo Testamento, afirmando que aquela divindade furiosa era um ser inferior, um criador defeituoso, distinto de uma realidade mais alta e silenciosa. 3 desses textos perdidos são tão perturbadores que, se tivessem sobrevivido oficialmente, teriam virado o cristianismo de cabeça para baixo. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda demais a continuar trazendo verdades que quase ninguém se atreve a contar. O primeiro desses textos esquecidos não tinha milagres, não tinha nascimento em manjedoura, não tinha estrela guiando reis, não tinha crucificação. Era apenas uma coleção de pouco mais de 100 frases atribuídas diretamente a Jesus. Ditos curtos, cortantes, às vezes quase enigmáticos. A mensagem central era simples e devastadora. O reino divino não está num lugar distante, não está num templo de pedra, não está escondido atrás de rituais. Ele já está dentro de você, ao seu redor, no instante presente. Se isso soa inofensivo hoje, lembre de uma coisa. Um Deus que mora dentro de cada pessoa não precisa de intermediário, não precisa de hierarquia, não precisa de imposto religioso. O segundo texto era ainda mais explosivo. Ele colocava uma mulher, justamente aquela que a tradição oficial transformou depois em pecadora arrependida, como a principal autoridade espiritual entre os discípulos. Uma líder que recebeu ensinamentos diretos do Mestre, ensinamentos que nem mesmo o apóstolo considerado rocha da Igreja conseguia compreender. O terceiro escrito ia num caminho ainda mais profundo. Descrevia a ressurreição não como um acontecimento físico no fim dos tempos, mas como uma transformação interior, uma mudança de consciência que acontece em vida, aqui, agora, dentro de quem se abre para ela. Esses 3 textos não eram marginais, não eram obras de seitas desconhecidas. Eram lidos, copiados, citados por teólogos respeitadíssimos da época. Figuras que hoje aparecem em qualquer manual sério de história do cristianismo engajavam com essas tradições como matéria legítima de reflexão. Essas comunidades representavam uma fé fluida, mística, intelectualmente diversa, profundamente pessoal. Uma fé baseada em encontro direto com o divino, que por sua natureza não podia ser engaiolada dentro de uma instituição. E esse era exatamente o problema. Porque existia alguém,
sentado num trono rachado, olhando para um império em pedaços, que enxergou naquela diversidade não uma riqueza, mas uma ameaça. Um homem que não era teólogo, não era santo, não era místico, era um calculista. E o que ele decidiu fazer com esses textos mudou a história do mundo para sempre. Esse homem herdou um império que estava literalmente se desfazendo debaixo dos seus pés. Guerras civis rasgavam as províncias por dentro. A economia estava em frangalhos. Os velhos deuses pagãos já não convenciam ninguém, e o povo procurava respostas em qualquer lugar onde elas parecessem existir. Cultos vindos do Oriente enchiam as praças. Divindades estrangeiras ganhavam templos improvisados. Filosofias místicas circulavam entre os letrados, oferecendo caminhos interiores que o Estado não conseguia controlar nem registrar. A população estava se partindo em dezenas de direções incompatíveis, e nenhum exército do mundo tem força suficiente para segurar um povo que acredita em coisas diferentes. Ele não era um homem de fé profunda. Não passou noites em claro lendo escrituras. Não teve visões místicas que o transformaram. Era um estrategista frio, um administrador nato, um leitor atento de poder. E percebeu algo que seus antecessores tinham ignorado por décadas. O cristianismo, aquela religião perseguida, marginal, cheia de mártires, já tinha se infiltrado em cada canto do território imperial. Estava nas cidades, nos portos, nas aldeias, nos palácios. Se pudesse ser moldada, padronizada, transformada numa voz única, seria o instrumento de unidade mais poderoso que qualquer imperador já tinha tido nas mãos. Mas havia um problema enorme. O cristianismo da época não era um só. Era uma constelação de vozes rivais, cada comunidade com seus textos, suas interpretações, suas lideranças independentes. Em cristianismo fragmentado, servia tão pouco quanto os deuses antigos. Para que ele funcionasse como cimento político, precisava virar monolito. Precisava ter uma única história oficial, uma única lista de livros, uma única resposta para cada pergunta importante. E foi aí que ele tomou uma decisão que nenhum governante antes dele havia tomado com tanta clareza de propósito. Ele decidiu convocar os bispos mais influentes do mundo conhecido para uma cidade pequena, quase esquecida, no coração da sua geografia. E o que aconteceu naquela sala fechada definiu o que bilhões de pessoas chamariam de verdade pelos próximos 17 séculos. Os bispos chegaram de toda parte, pagos pelo próprio imperador. Ele financiou as viagens, forneceu a hospedagem, abriu as portas do palácio e presidiu pessoalmente as sessões. Oficialmente, o encontro tinha uma missão teológica: resolver uma disputa que vinha rachando as comunidades cristãs havia anos. A pergunta parecia abstrata, mas tinha consequências imensas. Cristo era eterno, existindo desde sempre junto com o Pai, ou era um ser criado, subordinado, surgido em algum ponto do tempo? Parece discussão de especialista, mas o que estava em jogo era o tamanho do poder que a figura de Jesus daria à instituição que falasse em nome dele. Um Cristo criado abria espaço para interpretações mais abertas, mais filosóficas, mais difíceis de centralizar. Um Cristo coeterno fechava a questão numa só resposta oficial, que só podia ser transmitida por representantes autorizados. O imperador, sentado ali, sem formação religiosa profunda, empurrou o debate na direção que produzia mais unidade. A versão que facilitava o controle. A versão que transformava qualquer discordância em rebelião contra Deus. O principal defensor da posição derrotada foi exilado. Seus escritos foram condenados à fogueira. E foi feita uma ordem sem precedentes na história humana. Possuir uma cópia daquele texto passou a ser crime de morte. Pela primeira vez, guardar um livro escondido num baú virou motivo suficiente para perder a vida. Nasceu ali o credo que definiria o cristianismo oficial. Mas o que poucas pessoas percebem é que o concílio fez muito mais do que resolver uma discussão doutrinária.
Ele estabeleceu o molde. Uma única história autorizada. Uma única teologia correta. Um único canal pelo qual toda a verdade divina deveria passar. Tudo o que ficasse fora desse canal não era mais considerado uma interpretação diferente. Era heresia. E heresia não era apenas erro. Heresia era crime. Bispos nas suas regiões receberam a missão de caçar os textos proibidos. Comunidades inteiras foram desmontadas por se recusarem a entregar livros que uma geração antes tinham sido lidos em voz alta nos seus cultos. Mas aquele concílio ainda não tinha produzido a Bíblia. O próximo passo seria ainda mais sofisticado. Porque agora o Império precisava fazer algo muito mais sutil do que queimar livros. Precisava escolher uma língua. Escolher uma língua pode parecer um detalhe técnico, mas é uma das armas mais poderosas já usadas contra um povo inteiro. Porque quem controla a língua do texto sagrado, controla quem pode entendê-lo. E quem controla o entendimento, controla o que as pessoas acreditam que Deus está dizendo. Algumas décadas depois do Grande Concílio, um Papa em Roma chamou um dos eruditos mais respeitados da sua época e lhe deu uma missão aparentemente simples: produzir uma única tradução latina unificada de todos os escritos aprovados. Um texto padrão. Um texto oficial. Um texto que carregaria o selo da autoridade imperial religiosa e que silenciaria as versões concorrentes circulando em grego, siríaco, copta e outras línguas das comunidades originais. Esse tradutor não era desonesto. Provavelmente acreditava genuinamente no que fazia. Mas trabalhava sob pressão institucional, dentro de uma estrutura que tinha expectativas muito claras sobre qual imagem do cristianismo deveria sair dali. E tradução nunca é um ato neutro. Cada palavra escolhida carrega um universo. A palavra grega, que significava simplesmente uma reunião de pessoas, um encontro livre, uma comunidade se juntando para conversar e orar, foi transformada numa palavra latina que carregava peso de instituição, hierarquia, prédio oficial, estrutura de comando. Não era mais um grupo espontâneo, era uma organização. A palavra grega que descrevia uma mudança profunda de mente, uma transformação interior, um novo modo de ver a realidade, foi convertida numa expressão latina que significava fazer penitência. Um ato externo, um ritual formal, algo que exigia um representante religioso para ser validado. O termo que no original queria dizer apenas uma pessoa mais velha da comunidade, alguém respeitado pela experiência, virou a palavra que carregava toda a bagagem pagã de sacerdote oficial, vestido de símbolo, mediador obrigatório entre os humanos e o divino. E cada uma dessas escolhas apontava para a mesma direção. Cada palavra puxava o leitor para longe da ideia de que ele mesmo podia se aproximar de Deus. O que aconteceu depois disso foi o golpe mais inteligente que qualquer instituição já aplicou sobre uma civilização inteira. A nova tradução virou oficial. Todas as outras versões foram sendo abandonadas, esquecidas, destruídas, perseguidas. E como quase ninguém no povo comum sabia latim, o texto sagrado virou uma caixa fechada com uma única chave. Somente o clero treinado podia ler. Somente os bispos podiam interpretar. Somente a hierarquia podia dizer o que aquelas palavras significavam. Por mais de 1000 anos, o cristão médio nunca leu uma linha do livro que governava toda a sua existência. Ele ouvia trechos em sermões, recebia fragmentos em rituais, absorvia imagens em vitrais coloridos, mas o texto em si permanecia longe dele, como um tesouro trancado num cofre que apenas alguns poucos podiam abrir. E nesse silêncio do povo, a instituição construiu seu poder. Cada dúvida precisava ser levada a um sacerdote. Cada interpretação
precisava ser validada por uma autoridade. Cada relação pessoal com o divino tinha que passar por um intermediário autorizado. A Bíblia, que deveria iluminar, virou um véu, e atrás desse véu começou a se desenhar algo muito mais sombrio do que simples controle doutrinário. Porque quando o Império Romano finalmente ruiu, a instituição religiosa não ruiu junto com ele. Pelo contrário, ela engoliu os restos. Absorveu as terras, os impostos, os sistemas jurídicos, as redes administrativas e, eventualmente, até a capacidade militar. O papado se transformou na prática na continuação do governo imperial com roupas sagradas, a mesma estrutura de poder, os mesmos mecanismos de controle, só que agora revestidos de autoridade divina, o que os tornava infinitamente mais difíceis de questionar. Porque quem ousasse duvidar já não estava apenas desafiando homens, estava desafiando Deus. E o livro usado para justificar tudo isso era justamente aquele cuidadosamente selecionado, cuidadosamente traduzido, cuidadosamente trancado dentro de uma língua que o povo não podia ler. E o pior ainda estava por vir. A instituição inventou uma arma psicológica tão eficiente que nenhum exército da história jamais chegou perto do seu alcance. Uma arma que não precisava de soldados, não precisava de correntes, não precisava de prisões. Uma arma que cada pessoa carregava dentro de si 24 horas por dia, sem nem perceber que a estava carregando. Essa arma foi a confissão obrigatória. Na origem, confessar um erro diante da comunidade era uma prática simples, quase familiar, nascida entre os primeiros cristãos como forma de responsabilidade mútua entre irmãos de fé. Mas sob a mão do novo império religioso, ela foi transformada em algo inteiramente diferente. Virou um sistema de vigilância com alcance que nenhum governo secular jamais conseguiu replicar. Desde criança, cada pessoa passava a ser treinada para relatar seus pensamentos mais íntimos, seus desejos mais escondidos, suas dúvidas mais silenciosas, a um representante autorizado da instituição. Cada inquietação passou a ser evidência de pecado. Cada pecado passou a exigir absolvição sacerdotal. E assim, a população inteira foi convertida num aparato de autovigilância permanente. A culpa substituiu o chicote. O confessionário substituiu a masmorra. O medo do próprio coração substituiu o medo do soldado à porta. Ao contrário da força física, esse mecanismo atravessava as gerações voluntariamente. Pais ensinavam os filhos ensinavam os netos. E cada um acreditava que estava transmitindo apenas a natureza das coisas, quando, na verdade, estava passando adiante um instrumento de controle desenhado com precisão cirúrgica. Com esse sistema firmemente instalado, a instituição expandiu seu alcance para todos os cantos do planeta. Inquisições foram montadas, cruzadas foram lançadas. Povos inteiros em 3 continentes foram convertidos à força, com a Bíblia numa mão e outras ferramentas muito menos gentis na outra. E parecia que nada no mundo conseguiria quebrar esse sistema. Até que, num deserto esquecido, uma enxada bateu em alguma coisa que ninguém esperava encontrar. Foi num dia comum, em meados do século passado, que um camponês egípcio cavava perto de uma falésia procurando fertilizante natural, quando sua ferramenta atingiu uma superfície dura no meio da terra. Ele limpou o solo ao redor e descobriu um jarro selado de cerâmica, antigo, pesado, cuidadosamente fechado. Sem imaginar o que estava fazendo, ele quebrou a selagem. Dentro havia 13 códices de couro contendo dezenas de textos que ninguém no mundo tinha lido há mais de 1.600 anos. Pouco tempo depois, num lugar completamente diferente, um jovem pastor beduíno procurava uma cabra perdida numa região de cavernas próxima a um mar antigo. Para tentar assustar o animal,
ele jogou uma pedra dentro de uma das aberturas escuras na rocha. Em vez do som de tropeço esperado, ouviu cerâmica se quebrando. Subiu até a caverna, acendeu uma luz improvisada e encontrou outros jarros cheios de manuscritos. Era o início da descoberta de quase 1000 documentos ancestrais, incluindo cópias das escrituras hebraicas muito mais antigas do que qualquer versão que o mundo oficial possuía até então. Essas duas descobertas, separadas por poucos anos e por uma distância geográfica gigantesca, juntas mudaram tudo. Porque entre os textos recuperados naquele deserto egípcio estavam justamente os evangelhos banidos. O texto dos ditos, que colocava o reino dentro de cada pessoa. O texto que dava liderança espiritual a uma mulher. O texto que descrevia a ressurreição como transformação interior. E dezenas de outros escritos de comunidades que a história oficial tinha jurado que não existiam ou que eram apenas delírios de hereges perseguidos. Alguém, enfrentando a ameaça de morte, tinha escolhido enterrar aqueles documentos em vez de entregá-los para a fogueira. Esses textos não destruíram a Bíblia. Fizeram algo muito pior do que isso. Revelaram que ela nunca tinha sido o arquivo completo da fé original. Ela era uma curadoria, uma seleção feita por mãos muito específicas. E o que essas descobertas revelaram a seguir abalaria a própria ideia de reforma religiosa que o mundo aprendeu a celebrar. A grande libertação religiosa que o mundo aprendeu a celebrar nos livros de história foi, na verdade, uma revolução que parou no meio do caminho. Muitos séculos depois de todo esse aparato imperial ter sido montado, surgiram homens corajosos, dispostos a desafiar o monopólio interpretativo da instituição. Um monge pregou suas denúncias numa porta de igreja, expondo abusos que qualquer pessoa honesta podia ver. Um tradutor arriscou a própria vida para colocar as escrituras numa língua que o povo comum finalmente pudesse entender. Outros o seguiram, traduzindo, imprimindo, distribuindo, rompendo com a velha ordem que mantinha o texto sagrado trancado num idioma morto. E isso foi, sem dúvida, uma mudança imensa. Pela primeira vez em mais de 1000 anos, o fiel comum podia abrir um livro, ler com seus próprios olhos e formar suas próprias conclusões. Mas existe um detalhe que raramente aparece nos sermões que comemoram essa suposta libertação. Um detalhe incômodo que muda tudo quando você percebe. Os reformadores trabalharam com exatamente a mesma Bíblia que o Império tinha montado. O mesmo conjunto de livros escolhidos no concílio. A mesma lista aprovada por papas e bispos. A mesma estrutura construída pela tradução latina oficial. Um dos principais reformadores removeu alguns livros considerados secundários, mas permaneceu inteiramente dentro das fronteiras estabelecidas pela instituição que ele dizia estar desafiando. As traduções mais famosas e mais lidas até hoje em todas as línguas modernas descendem direto dessa linhagem. Então algo muito estranho aconteceu. A reforma mudou quem tinha permissão para ler a Bíblia, mas não mudou qual Bíblia as pessoas estavam lendo. Os reformadores romperam com o império religioso e guardaram o livro do império religioso. A revolução foi real, mas incompleta. A prisão ficou aberta, só que os prisioneiros continuaram andando dentro das suas paredes invisíveis. E isso nos leva à pergunta final que a maioria das pessoas nunca teve coragem de fazer em voz alta. Tudo o que foi descoberto nas últimas décadas, em cavernas, em jarros enterrados, em arquivos esquecidos, em análises de linguistas, historiadores e arqueólogos, converge para uma única conclusão que já não admite discussão séria. A Bíblia que chegou até a nossa era não foi preservada por proteção divina. Foi preservada por seleção imperial. Por decisões documentadas, assinadas, registradas, de homens que tinham interesses muito claros sobre qual versão da verdade divina iria governar dezenas de milhões de almas, e depois, através das instituições que eles construíram, bilhões.
Isso não significa que o texto não tenha valor. Ele carrega passagens de sabedoria genuína, relatos históricos reais, argumentos morais profundos, registros de comunidades que lutaram com as perguntas mais difíceis da existência humana. Existe luz ali. A questão nunca foi se a Bíblia contém verdade. A questão é se ela contém toda a verdade e se aquilo que foi removido por ser falso ou por ser inconveniente demais para instituições que precisavam de obediência muito mais do que precisavam de iluminação. A fé que existia antes do filtro imperial era mais ampla, mais estranha, mais exigente. Pedia que cada pessoa buscasse compreensão em vez de se curvar a autoridades. Colocava o divino dentro da consciência humana, não atrás de um muro institucional. Dava liderança espiritual às mulheres, tolerava divergência, abraçava o místico. Nenhum império consegue governar uma fé assim. Por isso ela foi substituída. O que não conseguiram queimar, enterraram. E por 17 séculos, esse enterro funcionou. A moral dessa história é dura. As vozes mais importantes raramente são as mais altas. Muitas vezes são exatamente aquelas que o poder precisou silenciar. Então eu te pergunto, e quero que você responda nos comentários com honestidade. Se descobrir que parte do que você acredita foi escolhida por um imperador e não por Deus, você teria coragem de reabrir o livro e procurar por conta própria? Ou prefere continuar confortável dentro da versão que te entregaram? Deixe sua resposta aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo dessa verdade.